Agora que você já sabe para que você está aqui, agora que você já sabe para onde você vai e em quanto tempo, você conhece também aquilo que você acredita, você conhece também aquilo que você valoriza e em que ordem valoriza. Você já conhece um pouco das suas forças, um pouco das suas fraquezas, já deu uma olhada lá para fora e já viu quais são as principais oportunidades, já sabe um pouco sobre as ameaças. É hora de analisar o seu mercado. Mas, Maurício, a gente não poderia analisar o mercado primeiro para depois definir isso tudo? Não. Define-se primeiro. Faz-se esse exercício. E nada é engessado. Depois olha para o mercado. Porque se você não faz esse exercício primeiro, você não sabe nem para que mercado você vai olhar. Você não tem sequer uma pista de que tipo de mapa que você vai construir. E quando eu proponho a análise de mercado, eu estou propondo uma espécie de uma construção de um mapa, de um terreno, de onde você está pisando. E mais do que isso, um mapa de um terreno para onde você vai pisar, com base em mapas de rotas, com base em análises de horizontes, com base em cenários futuros. Não é você que vai construir isso tudo. Você pode até construir, exercitar a construção de cenários futuros e tal, mas existem diversos tipos de construções, de mapas de rotas, de cenários futuros, de vários tipos de mercados. Isso já existe pronto por aí. Basta dar uma pesquisada e você pode ir complementando. Evite reconstruir a roda. Pegue uma roda já existente e vá aperfeiçoando de acordo com a sua realidade. Então exercite essa análise de mercado. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a sua missão seja ser reconhecido até 2024, ou mais especificamente até o segundo semestre de 2024, como top 5 em marketing digital para o segmento industrial de cosméticos do Brasil. Então veja bem, delimitei um período, delimitei território do Brasil, delimitei uma atuação de marketing digital para um segmento industrial. Isso é só um exemplo. Então, com base nesse exemplo, você precisaria de conhecer como está hoje e para onde vai, pelo menos para os próximos 4 anos. Por que 4 anos? Porque eu acabei de falar que a visão de futuro, falei 2024? Não, então são 6 anos. Se a visão de futuro é até 2024, são 6 anos para frente de marketing digital. Quais são as perspectivas para esse segmento? Quais são as novas tecnologias que estão esperadas para serem inseridas nesse segmento? E como eu estou falando de uma aplicação específica à indústria de cosméticos, se a minha visão de futuro é até 2024, como está hoje o setor de cosméticos e como ele estará nos próximos 6 anos? Quais são as perspectivas para esse setor? O que os especialistas comentam sobre esse setor? Isso é a análise de mercado. Eu começo a desenhar uma perspectiva dos meus terrenos, por onde eu vou pisar. E é importante dizer que qualquer que seja a perspectiva ou as perspectivas diversas que você vai desenhar nessa tua análise de mercado, sempre vai ficar faltando alguma coisa. Qualquer tipo de mapa é uma abstração da realidade. Então, se nós estamos falando de abstração da realidade, eu tive que me privar de determinados tipos de detalhes, ou por não serem importantes naquele momento, ou por impossibilidade de prospecção naquele momento. Tanto por um motivo quanto o outro, eu estou assumindo um mapa, estou assumindo uma análise mercadológica nesse contexto de planejamento estratégico como uma abstração. E outro ponto interessante de ressaltar é que
Em momento de planejamento estratégico, eu não estou falando de uma análise de viabilidade técnica e econômica para a construção, elaboração ou viabilização ou autorização de um projeto estratégico. Não, ainda não estamos falando de projetos estratégicos. Isso fica para um outro vídeo, fica para um outro momento. Estamos falando de uma análise mercadológica que vai ser um vetor, inclusive, de possíveis modificações. Olha só que legal! Ela pode mudar, ela pode adaptar, ela pode modificar um pouquinho a própria visão de futuro que você pensou antes de fazer a análise de mercado. Então, se eu fiz uma análise de mercado e identifiquei uma grande oportunidade e eu quero antecipar a minha visão de futuro, que estava anteriormente prospectada para 2024, eu quero antecipar para 2022, porque eu enxerguei uma oportunidade nessa análise de mercado. Vou lá e modifico minha visão de futuro. Olha só que interessante. Eu posso ter identificado novas ameaças também nessa análise de mercado. Outra coisa, eu posso ter percebido que uma crença absoluta que eu tinha, que eu descrevi como uma crença absoluta, imutável, no momento que eu exercitei as minhas crenças e valores, pós-análise de mercado, eu identifiquei que elas precisam de ser relativizadas. Ou, de repente, aquilo que eu assumi como verdade lá atrás é agora uma inverdade, depois da análise de mercado. Pode ser também que aquilo que eu valorizei lá atrás esteja agora desvalorizado, ou ao contrário. Eu precise de repente, modificar as prateleiras dos meus valores pós-análise de mercado. E é para isso que serve planejamento estratégico, gente. As coisas não são estáticas, não são rígidas. Elas precisam de ser mutáveis, precisam de ser dinâmicas. E por que não exercitar essa dinamização em tempo de planejamento? O custo disso é muito mais baixo. O custo de mudança, o custo de alteração em tempo de planejamento é muito mais baixo do que uma mudança em tempo de execução. Pensem nisso. Exercitem a análise do seu mercado com base no que você prospectou de visão, com base no que você entendeu que é a sua missão aqui, com base nas suas crenças, nos seus valores, nas suas forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Exercitem isso, coloquem isso para rodar na vida profissional de vocês. Essa é uma grande dica. Um grande abraço para vocês, continuem aqui, deixem o seu like, deixem o seu comentário, naveguem pelas nossas redes, nosso link está no perfil do Instagram. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.